você aqui. No programa de hoje vamos conversar sobre filantropia estratégica, tema do 20º Encontro Nacional do Terceiro Setor, ENATES, promovido pela Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito Privado, em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais. Os nossos convidados são o promotor de justiça Francisco Ângelo Silva Assis, coordenador do Centro de Apoio Operacional, as Promotorias de Justiça de Velamento de Fundações e as Alianças Intersetoriais, e Nádia Rampe, vice-presidente da Fundamig, Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito Privado. Sejam muito bem-vindos, agradeço muito a presença de vocês aqui. Nádia, por favor, explica para a gente o conceito de filantropia estratégica e por que esse conceito é tão urgente no nosso país. Cris, primeiro, muito obrigada pelo convite, doutor Francisco, Ministério Público. Eu gostaria primeiro de falar, Cris, do que significa filantropia, né? A palavra filo significa amor e tropos, humanidade. Então, filantropia é amor à humanidade, né? E a filantropia estratégica, ela direciona os recursos, e aí eu estou falando de recursos financeiros, humanos e tecnológicos, de forma organizada, constante e com intencionalidade. Então, o objetivo da filantropia estratégica é maximizar os resultados do impacto, com sustentabilidade. E é importantíssimo no nosso país, né? Extremamente importante, Cris. Nós temos no país cerca de quase 70 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza e abaixo da linha extrema de pobreza. Então, essa união do terceiro setor, da iniciativa privada e do poder público tem o poder, de forma coletiva, ajudar a implementar soluções, iniciativas inovadoras para que a gente possa fazer o desenvolvimento social do nosso país. Doutor Francisco, o senhor também participou do ENATES, que reuniu lideranças de todo o país aqui em Belo Horizonte. Qual que é a importância, então, de debater o tema filantropia estratégica para o Ministério Público? Olá, Cris. Olá, Nádia. O Ministério Público é um ator catalisador na nossa sociedade, né? Segundo o Paulo Bonavides, o Ministério Público é a Constituição em ação, né? Implementar direitos fundamentais não é uma missão fácil, né? Numa democracia ainda muito recente. Então, o Ministério Público, estando próximo, ele tem capacidade de conseguir enxergar as boas organizações, as potencialidades e participar, né, dessa curva de aprendizado cidadão, né, de como fazer serviços públicos e implementar necessidades públicas com a sociedade civil, com a confiança na sociedade civil organizada. Isso é muito importante. Doutor Francisco, qual foi a mensagem mais urgente que saiu desse encontro do ENATES? Nós precisamos pensar em filantropia que pense em autonomia, né? Autonomia para as instituições e autonomia para as pessoas. Isso requer perenidade, requer transparência, requer uma série de variáveis que possam levar a como Nádia disse, a um constante processo de aculturação da visão cidadã, da visão republicana, da visão participativa, né? É buscar a virada, vamos dizer, epistêmica do ponto de vista cultural, né? O que a nossa Constituição traz, só que nem sempre o formal se reproduz no mundo da realidade. Então, eu acredito que a gente esteja numa curva de aprendizado e eventos como o ENATES são eventos que fazem a opinião pública, né? Que fazem ali as narrativas, abrem espaço para que as pessoas possam participar, possam se cativar, possam se esperançar. Foi uma palavra muito bem trazida pelo nosso colega, hoje já aposentado, Tomás, que é um idealizador. Então, acredito que essa mensagem seja a que permaneceu em construção nesse ENATES. E para você, Nádia? Olha, Cris, eu concordo plenamente com o doutor Francisco. Eu só acrescentaria que espaços como o ENATES promovem a interação e fortalecem as redes entre as organizações do terceiro setor, o poder público e a iniciativa privada. E esse tem sido o nosso papel, a busca constante da Fundamig. E o ENATES representa esse locus de discussão, esse locus de geração de conhecimento e a oportunidade, que eu acho que é o mais importante, de disseminar
todo esse trabalho grandioso que o terceiro setor executa em áreas diversas, saúde, educação, meio ambiente e por aí afora. Nádia, o que te levou a se dedicar a esse campo? Cris, são alguns motivos, né? Primeiro, a minha própria história, né? Eu venho de uma família muito humilde e eu tive uma criação vendo a minha mãe constantemente socorrendo os vizinhos, seja com alimentos, seja com apoio psicológico, né? Apesar de muito humilde. Então, eu acho que primeiro foi em casa. Depois, eu fui para a Fundação Dom Cabral, uma instituição do terceiro setor. E eu encontrei lá um terreno muito fértil para implementar projetos sociais, né? Aos 7 anos, eu criei uma escola para receber as crianças do bairro, sempre com o apoio da minha mãe. Então, quando eu cheguei na Fundação Dom Cabral, eu falei, bom, com esse terreno fértil, eu vou poder implementar alguns projetos, sempre com a orientação do nosso fundador, que é um homem extremamente visionário, né, que é o professor Emerson de Almeida, e os projetos todos na área de educação, para jovens, organizações sociais e para facilitar o desenvolvimento do empreendedor popular. Doutor Francisco, o que muda quando a gente fala em filantropia estratégica em vez de filantropia assistencialista? Olha, eu acho que muda uma visão que já foi positivada na Constituição, né, que nós temos que implementar direitos sociais, não agir movidos meramente por filantropia e assistencialismo nesse sentido. Né? Eu acho que muda no sentido de busca de independência e autonomia, né, para que essas instituições consigam se organizar melhor, né, para permanecer trazendo um serviço público pela comunidade, né, um serviço necessário, seja na área de educação, saúde, e que seja perene no caminhar na busca da autonomia das pessoas. Nádia, como é que a gente pode construir uma cultura de doação em um país que desconfia das instituições? Cris, a transparência ela é extremamente importante, é um pilar importante, mas é preciso lançar o olhar para tudo que vem sendo feito no nosso país. Né? A própria Funamig, né, constituída em 94, quase há 30 anos, várias organizações de Rio e São Paulo, como o GIF e o IDES, que vem trabalhando nessa disseminação da cultura de doação. Mais recentemente foi lançado um movimento chamado Commitment, que tem o objetivo, né, de estimular o mundo empresarial, os executivos, os empresários, os filantropos, a doarem 1% do resultado líquido das suas organizações para causas sociais. Espaços como Ponta a Ponta, né, são extremamente importantes para que a gente possa reforçar a cultura de doação, a filantropia, a importância de ações conectadas, né, entre os vários setores do nosso país. E você já disse que a doação não está ligada com o tamanho, o volume do dinheiro, né? Não, de forma nenhuma, Cris. As pessoas podem doar a partir de R$10. Existem plataformas. O importante é você identificar a sua causa, né? Qual a causa que toca o seu coração, porque aí você move. Você procura informação, nós temos a Fundamig, temos a Fundação Dom Cabral, o GIF, o próprio Ministério Público, né, que pode orientar e que nós temos, graças a Deus, no terceiro setor, uma gama gigante de empresas muito sérias. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo, é muito rápido, voltamos já já. De volta ao Ponta a Ponta, que hoje trata sobre a filantropia estratégica e como ela pode mudar o país. Nádia, como que o terceiro setor utiliza a filantropia estratégica? Você trabalha no setor há 36 anos? Exatamente, Cris. Tenho a oportunidade, o prazer de vivenciar todas as transformações, né, feitas pelas organizações. O terceiro setor, nós temos, eu entendo, um dever de casa para as organizações, mas também para as empresas. Do ponto de vista das organizações, é desenhar projetos que possam realmente mobilizar milhares de beneficiários, né,
E do lado das organizações é endereçar para essa filantropia estratégica com recursos recorrentes, né? Para além disso, eu entendo que as parcerias entre os 3 setores vêm embasando e ajudando a nos desenvolver enquanto coletividade. E também, com certeza, equalizando o entendimento em torno da filantropia, né, os nossos limites e o quão conseguimos realizar quando nós vamos em conjunto. Você pode me dar um exemplo que simboliza assim, a força transformadora da... Sim, eu gosto sempre de falar do exemplo do nosso programa de bolsas, na própria Fundação Dom Cabral. É um programa que existe há 20 anos, né? Um dos objetivos do nosso estatuto é a concessão de bolsas de estudos, e nós nos organizamos com recursos próprios, recorrentes, né? Já foram mais de 20 mil benefícios concedidos. E, por outro lado, nós temos o apoio da iniciativa privada. Nós criamos um fundo, né, uma espécie de endowment, para nos ajudar a potencializar a concessão de bolsas de estudos. Então, de forma que nós temos um projeto que pode receber recursos de forma recorrente e, ao mesmo tempo, nós temos contratos da iniciativa privada de 4, 5 anos, de forma que a gente vai utilizar o resultado desses rendimentos para potencializar o programa de bolsas. Doutor Francisco, de que forma, então, a parceria entre o MP, a sociedade civil e o setor privado pode garantir que a filantropia seja, de fato, estratégica e transformadora? Olha, como eu disse, o Ministério Público tem que ser essa instituição catalisadora, promotora de direitos, né? A Constituição em ação, né? Buscando criar ambientação, né? Por exemplo, com transparência, né? Com possibilidade de fluxo de recursos, né? A gente, por exemplo, no Centro de Apoio, nós temos uma estrutura que nos permite ler contas das fundações anualmente, buscar contas ainda não prestadas, buscar identificar dificuldades nas organizações para que elas possam se fazer sustentáveis, buscar alinhamentos com o setor privado, né? Para que empresas possam perceber e para que pessoas físicas possam perceber as necessidades naqueles temas que lhes tocam, né, das várias frentes sociais que nós temos. Então, o Ministério Público é esse catalisador. Ele consegue promover transparência, ele consegue promover confiabilidade para que uma ambientação para esse enlaçamento entre os 3 setores possa existir. E essa relação evoluiu, né? Evoluiu. Eu acredito que sim. Né, nós tínhamos muita dificuldade até mesmo em reconhecer direitos sociais, né? Se a gente for pensar no nosso momentos democráticos, vamos pensar aí pós 1930 e toda a estruturação política, mas eu estou falando de 46, né? Nós não tivemos uma democracia muito bem desenhada naquele período, né? Nós ainda não reconhecíamos direitos de trabalhadores domésticos, trabalhadores rurais, direito de greve ainda muito pouco desenvolvido. Em 88 que nós temos uma sedimentação e um processo constituinte muito pujante de uma série de direitos sociais que primam por uma lógica republicana, uma lógica de comunitarismo, né? E que agora está se implementando, né? Está se implementando e a gente pode ver uma curva de aprendizagem, uma curva de inter-relações. De adesão também. De adesão de construções, embora ainda permaneça a desconfiança com o povo brasileiro, né? Eu sempre gosto de dizer uma frase do Roberto da Mata, que ele fala que nós somos um país da ideologia das corporações de ofício, das irmandades religiosas, com a ética da individualidade, do subjetivismo, das alianças verticais. Né? Ainda se tem muito disso na nossa sociedade, ainda se busca legitimizar esse tipo de visão, né? Essa visão do forasteiro, né? Que os sociólogos trazem. O brasileiro às vezes não se sente tão brasileiro, não se sente pertencido. Então, eu acredito que a gente precisa ir criando essa ambientação de representações sociais da produção do terceiro setor, da produção da Aliança Cidadã. Então, isso ainda é um trabalho, mas, como eu estava dizendo, a gente não precisa ver o copo só meio vazio, a gente pode vê-lo meio cheio também. Ô, Nádia, a filantropia pode ser usada como instrumento de poder? E aí? E aí? E aí, ô Cris, claro, perfeitamente. Né? Você já tem, por natureza, uma relação de poder entre o doador
e o receptor, a instituição que recebe o recurso. Mas eu não gostaria de focar nesse lado. O meu foco é na força da filantropia, quando você tem causas extremamente importantes, né? Como que a filantropia, a coletividade pode acelerar, inclusive, a tomada de decisão. Eu gosto sempre de lembrar do que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? Ele pegou fogo, aquela tragédia aconteceu em 18 de setembro, em setembro de 2018. 4 de janeiro de 2019, a lei dos endowments estava sendo assinada, né? Então, como que a gente consegue, com esse poder da coletividade, inclusive a filantropia, acelerar a tomada de decisão de forma tão importante, apesar de a lei ter sido assinada sem uma parte importante do benefício fiscal, tributário, é o começo. Essa né? lei, ela... É a lei dos endowments, né? É uma lei que as instituições podem mobilizar recursos e utilizar os rendimentos com uma governança muito adequada, muito própria, e é isso que a filantropia é capaz de fazer, né? Acelerar tomadas de decisões, né? Foi todo esse movimento foi responsável por acelerar a assinatura da lei. Doutor Francisco, quando existe má gestão ou desvio, né, de finalidade em fundações, quais são as sanções efetivas que o Ministério Público aplica? Eu estava dizendo sobre o Ministério Público promotor de legitimidade, porque ele também tem essa vertente, né, de fiscal, né, de observar casos de desvios, fazer intervenções, né, sejam com investigações, sejam promovendo termos de ajustamentos, seja entrando com ações civis públicas, né? Ou seja, temos mecanismos resolutivos, administrativos e mecanismos judiciais também para buscar uma conformação. Então, buscar também identificação, né? Hoje nós temos o cenário das emendas parlamentares, né? Nem sempre as instituições que recebem estão fazendo necessariamente mau uso. Muito pelo contrário, tem instituições que conseguem eticamente absorver recursos e mobilizá-los para suas causas sociais. Mas outras podem estar em outro cenário e é papel do Ministério Público fazer essa fiscalização e intervenções. Inclusive, nós temos não só os promotores, né, incumbidos da atividade fundacional nas comarcas, mas nós temos o Centro de Apoio que conta com outro colega, que é o Marcelo, que é um colega que está lá para auxiliar os colegas nos casos concretos, né? O coordenador do Centro de Apoio mobilizando todo o setor e um promotor específico, especializado, conhecido de todos nós pelo seu brilhantismo técnico e que tem condição de estar ao lado dos promotores de justiça ao longo do Estado fazendo as intervenções certas. Nós estamos já com essa medição, né, com essa identificação das nossas fundações, do cabedal de cada uma e das dificuldades e de eventuais desvios e ilícitos que precisam de intervenções. Chegou a hora de mais um intervalo. É muito rápido. De volta ao terceiro e último bloco do Ponta a Ponta. A conversa hoje gira em torno da filantropia como ferramenta de transformação. Nádia, se você tivesse que definir uma prioridade para a filantropia estratégica nos próximos 10 anos, qual seria? Ô, Cris, difícil, pergunta difícil, porque as necessidades são muitas, mas focar naquelas causas que eles acreditam, né, de forma recorrente, mobilizando recursos, estando cada vez mais próximos das organizações que têm as causas que eles acreditam. Doutor Francisco, qual seria a sua prioridade? Eu acho que é continuar com esse processo de conhecimento das potencialidades, né, de ter capacidade de informar. Nós somos muito limitados do ponto de vista de informação, é a lógica de racionalidade limitada. Sem informar, sem comunicar, não tem como transformar, né? Tem que ter a capacidade de pôr essa agenda realmente na mesa de todos, né? Porque são causas sociais muito relevantes e o movimento cidadão, o movimento das instituições consegue fazer muitas vezes melhor do que o Estado conseguiria. Nádia, para quem está nos assistindo e quer contribuir, mas tem poucos recursos, como começar a praticar a filantropia de forma estratégica?
O Cris, primeiro eu acho que eu já até falei, mas assim, identificar aquela causa do coração. No segundo momento, é mergulhar no conhecimento a respeito das organizações que tratam aquela causa. Buscar informações. Buscar informações. É extremamente importante. E hoje nós temos, né, o Ministério Público, a Fundamig e várias organizações no Brasil que fazem esse trabalho incansável de divulgar as iniciativas, os projetos das organizações sociais. Inclusive plataformas que colocam projetos para receberem recursos. E aí o importante, Cris, é que você não precisa ser um milionário para ser um filantropo. Qualquer quantia de forma recorrente, ela ajuda a fazer uma transformação espetacular quando a gente leva para o coletivo. Falando da Fundamig, quais são as outras ações da Fundamig no terceiro setor? Bom, a Fundação, além do ENADES, que nós realizamos junto com o Ministério Público, né, há muitos anos, esse é o 20º, nós trouxemos para Minas Gerais, há 4 anos, o Dia de Doar, que é uma forma de disseminar essa cultura para as organizações e para a iniciativa privada. Esse ano o encontro acontece em dezembro. Doutor Francisco, já as grandes fortunas brasileiras, né, doam um pouco em relação ao seu patrimônio. Por quê? Falta de confiança, apego ao patrimônio, falta de interesse, de informação. Por que se doa, as grandes fortunas doam tão pouco? Talvez um pouco disso tudo, né? A confiança, né, ainda pouco estabelecida, a gente tem ainda pouca coesão social no entorno dessas causas públicas, talvez a falta de solidariedade. Essa semana eu estava lendo uma biografia do Vanderlei Guilherme dos Santos, e ele estava falando sobre poliarquia, né? A medição que leva a uma democracia plena, que o Brasil teria alcançado alguns requisitos materiais, teria se urbanizado, teria também permitido o movimento associativo, mas ele ainda não teria desenvolvido a cultura cívica, né? Uma cultura republicana, uma cultura que nasce dos movimentos, inclusive comunitários, né? Movimentos de bairro, de proximidade. Muito pelo contrário, às vezes o brasileiro está subjugado a territorialidades em que nem o Estado consegue estar presente, com serviços públicos e com criminalidade dominando. Então, isso cria até uma sensação de não pertencimento, uma sensação de dificuldade de confiança na nossa democracia. Então, acho que isso é mais profundo, né? E isso atinge as classes menos abastadas e as mais abastadas. Às vezes se defendem ali numa bolha, né? E narram que a população brasileira não é merecedora, ela também não é solidária, ela é violenta, ela não me pertence e acaba não se envolvendo. Eu acho que o terceiro setor tem que ter essa capacidade de mobilizar e se permitir enxergar, se permitir cativar, né? Eu até falei aquela frase do Exupéry, né? Tu te tornas eternamente responsável pelo aquilo que tu cativas. Então, fazer com que as pessoas possam ver as verdadeiras causas sociais, as verdadeiras mobilizações para abrirem os corações e, inclusive, irem doar, inclusive serviços pessoais, né? Não só recursos. A cultura de doação do país, que eu vejo, assim, ela é muito pontual, né? O brasileiro doa, né? Compartilha, mas em situações pontuais. Não tem essa estratégia ainda, essa continuidade, né? O Cris, exatamente, né? Nós vivenciamos o desastre, né, natural do Rio Grande do Sul, as inundações, o país se mobilizou, né? Então o brasileiro doa, mas rapidamente a situação é resolvida ou se esquece e a gente volta para o dia a dia sem entender e sem doar, né? E em todo o momento, toda hora, nós temos informações e notícias que nos mobilizam para a doação, né? Se você imagina que hoje a doação que vem da filantropia, de grupos empresariais, de institutos e fundações, está em 4,8 bilhões, imagine o potencial de doação que nós temos no nosso país. Ainda é muito pouco, né, quando a gente compara com as necessidades. E, com certeza, né, o nosso desejo é que no próximo censo do GIF esse número tenha avançado. O senhor gostaria de complementar? Eu até indico aquela pesquisa que nós tivemos o prazer de receber da Andréia
né, apresentando a pesquisa do IDES, justamente que o brasileiro ele doa várias variáveis, né, mas o percentual de doação é alto. É claro que ele está muito mobilizado quando a questão está na opinião pública. É claro que você muitas vezes vai graduar isso conforme as categorias, né, de pessoas, suas raças, gêneros, raça conforme o conceito social, sociológico. Mas você tem mobilizações das mais diversas. Identificar como é que esse movimento vem acontecendo ao longo do tempo também é muito importante, né? Para justamente se pensar em estratégia de busca de recursos, de busca de confiança e de coesão com as causas sociais. Acho que passa muito por conhecer também as realidades para poder promover mobilização. Doutor Francisco, para terminar, qual é o maior desafio que o MP enxerga hoje no acompanhamento das fundações e institutos? Olha, o Ministério Público hoje tem uma estrutura de centro de apoio, de órgão de intervenção, que é a SEAV, temos os colegas ao longo das comarcas, temos uma série de desafios, eu não poderia me render ainda a eleger um só deles, né? A dificuldade de realmente colocar essa agenda dentro de uma agenda de uma série de promoções e de necessidades de atuação do Ministério Público nas comarcas, né? Ter a necessidade de fazer essa mobilização com informação, né? Vencendo essa racionalidade limitada para que todos possam conhecer excelentes trabalhos e possam se sensibilizar, ter condição de realmente ter fôlego, de percorrer todas essas entidades, né? Nós temos mais de 500, são 712 fundações ativas em Minas Gerais, mais de 500 efetivamente prestando contas, outras que o Ministério Público está buscando as contas. Ter a capacidade de se imiscuir no sentido positivo, ativo e promocional em boas organizações, mobilizar colegas e as comunidades, eu acho que também é um grande desafio. Ponta a Ponta fica por aqui. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Voltem sempre. Claro, agradeço a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau.